Design Thinking na administração pública. Inovação e eficiência no setor público. O Design Thinking é uma abordagem inovadora que tem sido amplamente utilizada no setor privado para a resolução de problemas complexos, especialmente em projetos de desenvolvimento de produtos e serviços. No entanto, sua aplicação na administração pública vem ganhando destaque como uma ferramenta poderosa para enfrentar os desafios sociais e administrativos de maneira mais centrada nas necessidades dos cidadãos. A essência do Design Thinking está na empatia, na colaboração interdisciplinar e na experimentação de soluções, o que se alinha com as demandas cada vez maiores por serviços públicos mais eficientes, inclusivos e inovadores. Na administração pública, o foco principal do Design Thinking é criar políticas e serviços que realmente atendam às necessidades da população, colocando o cidadão no centro do processo de inovação. Ao contrário de abordagens tradicionais de gestão pública, que muitas vezes são baseadas em processos burocráticos e distantes das realidades cotidianas dos usuários, o Design Thinking promove a escuta ativa e a cocriação com aqueles que serão diretamente impactados pelas soluções. Isso transforma a forma como o setor público pode enfrentar problemas complexos, como o acesso à saúde, educação de qualidade, mobilidade urbana e outros temas cruciais. O processo de Design Thinking é estruturado em fases que começam com a compreensão profunda dos usuários, seguido por etapas de ideação e prototipagem. Na fase inicial, de empatia, a administração pública pode utilizar pesquisas qualitativas, entrevistas e observação direta para entender melhor os problemas enfrentados pelos cidadãos. Um exemplo disso pode ser o uso de Design Thinking para melhorar o atendimento em hospitais públicos. Nessa fase, gestores podem conversar com pacientes, enfermeiros e médicos para mapear as dificuldades enfrentadas, desde o tempo de espera até a falta de clareza nas informações fornecidas durante o atendimento. Após a fase de empatia, o Design Thinking incentiva a definição clara dos problemas a serem resolvidos, o que ajuda a evitar soluções genéricas e mal direcionadas. Na administração pública, é comum que políticas sejam elaboradas com base em diagnósticos superficiais, o que pode resultar em ações que não atacam a raiz dos problemas. Com o Design Thinking, a definição de problemas é um processo mais profundo e focado em identificar as reais causas de uma questão, permitindo que as soluções sejam mais eficazes. Um exemplo disso é a reforma de sistemas educacionais, onde, em vez de focar apenas em soluções amplas, como aumento de orçamento, o Design Thinking pode ajudar a identificar questões como a má formação de professores ou a falta de materiais didáticos adequados. A fase seguinte é a ideação, onde são geradas múltiplas ideias e possibilidades de solução. Na administração pública, essa fase pode incluir a participação ativa de diversas partes interessadas, como gestores, servidores públicos e a própria sociedade civil. Ao reunir uma equipe multidisciplinar, o Design Thinking permite que diferentes perspectivas e conhecimentos sejam aplicados na criação de soluções inovadoras. Um exemplo prático dessa fase seria a elaboração de propostas para melhorar a mobilidade urbana em uma cidade, envolvendo engenheiros de tráfego, urbanistas, motoristas e pedestres em discussões colaborativas para desenhar alternativas viáveis, como ciclovias, sistemas de transporte público mais integrados ou programas de incentivo ao uso de veículos elétricos. Uma das grandes vantagens do Design Thinking é a fase de prototipagem e testes. Essa etapa desafia a rigidez da administração pública tradicional, que muitas vezes implementa soluções em larga escala sem antes testar sua viabilidade em pequenos projetos piloto. O Design Thinking propõe o desenvolvimento de protótipos simples e a experimentação em ambientes controlados, permitindo ajustes rápidos com base no feedback dos usuários. Na prática, isso poderia ser aplicado em um projeto de digitalização de serviços públicos, como a criação de um aplicativo para agendamentos de consultas médicas em hospitais públicos. Em vez de lançar o sistema para toda a rede hospitalar, um protótipo pode ser testado em uma unidade específica, e os ajustes seriam feitos com base nos comentários dos pacientes e profissionais de saúde. O ciclo contínuo de feedback e melhoria também é uma característica-chave do Design Thinking. Ao contrário das abordagens tradicionais, em que políticas e soluções são desenvolvidas de forma linear e conclusiva, o Design Thinking trabalha em ciclos iterativos. Isso significa que, após a implementação de uma solução, o processo de coleta de dados e feedback começa novamente, permitindo a adaptação constante da política ou serviço.
Esse aspecto é especialmente importante na administração pública, onde as necessidades da população mudam constantemente e as soluções devem ser flexíveis e adaptáveis. Um exemplo pode ser a implementação de um novo sistema de transporte público. Ao monitorar continuamente o uso e a satisfação dos usuários, ajustes podem ser feitos no número de linhas, horários ou rotas. Outro ponto crucial é o impacto que o design thinking pode ter na cultura organizacional do setor público. A administração pública é frequentemente associada à burocracia e à resistência a mudanças, mas o design thinking pode contribuir para uma mudança de mentalidade, promovendo uma cultura de inovação e colaboração. Servidores públicos podem ser capacitados para trabalhar de forma mais ágil e aberta a novas ideias, o que, a longo prazo, melhora a eficiência dos serviços prestados. Um exemplo disso pode ser visto em prefeituras que implementam laboratórios de inovação, onde equipes multidisciplinares trabalham de forma colaborativa para resolver problemas urbanos com o uso do design thinking. Além disso, o design thinking na administração pública pode ajudar a superar a fragmentação entre diferentes departamentos e níveis de governo. Ao trabalhar de maneira colaborativa, o design thinking incentiva a criação de soluções que integrem diferentes áreas, eliminando redundâncias e promovendo a eficiência. Um exemplo disso seria o uso de design thinking para desenvolver uma plataforma de serviços online integrados que reúna diferentes áreas, como saúde, educação e transporte, permitindo que os cidadãos acessem múltiplos serviços de forma centralizada e eficiente. Na prática, o uso do design thinking no setor público já começou a gerar resultados em diversos países. No Brasil, algumas iniciativas, como os laboratórios de inovação no governo federal, têm utilizado essa abordagem para enfrentar desafios complexos. Um exemplo notável é o Laboratório de Inovação da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, que aplicou o design thinking para melhorar a arrecadação tributária, facilitando o processo para os contribuintes e aumentando a eficiência do sistema. A Constituição Federal de 1988, em seu preâmbulo e ao longo de seus dispositivos, reforça o compromisso do Estado com a garantia de direitos fundamentais e a promoção de políticas públicas eficientes. Nesse contexto, o design thinking aparece como uma ferramenta que pode ajudar o setor público a se aproximar desses objetivos, ao promover soluções que colocam o cidadão no centro e ao melhorar a relação entre governo e sociedade. Isso é especialmente importante em um país com tantas desigualdades sociais como o Brasil, onde a melhoria contínua dos serviços públicos pode ter um impacto direto na qualidade de vida da população. Por fim, é importante destacar que o design thinking não é uma solução mágica para todos os problemas da administração pública, mas sim uma abordagem que pode complementar outras metodologias de gestão e inovação. Ele oferece um novo olhar para a criação de políticas e serviços, focado na colaboração e na empatia, permitindo que os governos estejam mais preparados para atender às demandas do século XXI. Ao adotar o design thinking, a administração pública pode tornar-se mais ágil, eficiente e alinhada com as necessidades reais da população, promovendo o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!